Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos mais uma vez dar início ao nosso estudo do Miudinho do Evangelho, pela nossa leitura inicial, que é do livro Vinha de Luz, capítulo 170, amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago. Diz o preguiçoso, amanhã farei. E exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a benção do dia vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, e nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente as abençoadas horas de hoje. Eu acho até que eu já fiz essa leitura em uma outra ocasião, mas a coisa é bem propícia para o assunto. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a esses amigos espirituais que coordenam os nossos trabalhos, que coordenam o Centro Espírito Francisco de Assis, nossos mentores individuais, mentores de todos os trabalhos da casa, que hoje, com certeza, encontram-se conosco, nos amparando, nos incluindo, para que possamos realizar um estudo de qualidade, um estudo que possa nos ajudar na nossa evolução, nos ajudar a conseguir cumprir aquela missão que nós nos propusemos antes da reencarnação. Que Jesus, nosso divino amado mestre, possa nos envolver, que os amigos espirituais possam estar conosco mais uma vez. Jesus, pedimos permissão para dar início ao trabalho desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Continua sem me ver? Agora está parecendo pequenininho, mas está. Tá bom. Tá bom. Então, nós estamos no miudinho, né? No Evangelho, estudo minucioso do Evangelho, a luz da doutrina espírita, conhecido como miudinho, pelo Centro Espírita Francisco de Assis, mas baseado sempre no estudo do Aloysio Elias, do Miudinho de Uberaba. A gente, na semana passada, estudou, na realidade, que ele fala, né, que a primeira parte do versículo 3 do capítulo 13, porque na tradução do Haroldo, ele dividiu o versículo em duas passagens, que seria de Jesus anunciando que ia fazer a parábola, e agora ele dá início à parábola. Não é? Então, na primeira parte, o evangelista anuncia, Jesus vai contar, né? E aí foi o que a gente estudou anteriormente. A gente estudou a palavra parábola assim, na semana passada. E em seguida, tem a de hoje que ele vai abrir, né, a parábola, que ela diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. Quer dizer, agora está saindo. Eis que o semeador saiu a semear. E aí o que a gente vai estudar são os dois verbos, saiu e semear, né? Porque são duas ações, né, de um mesmo personagem, que o personagem principal da parábola é o semeador. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, o que é? É o impulso, aquele impulso de sair, né, para depois semear. É o que o Aloysio vai falar, né? Na construção desse enigma dessa parábola, né, que é um conto que Jesus vai contar, o verbo sair vem antes. Porque é esse impulso dinâmico de movimentação, assim que se dá, né? No primeiro movimento, você tem que sair dessa inércia, né? Tem que quebrar essa inércia
E o ato de semear não vai acontecer se antes o semeador não tiver essa decisão, né, de sair dessa estática, nada acontece, né, se você não sair. E às vezes eu até pensei assim no momento assim, a gente às vezes até sai, né? Mas será que sai para semear? Ou sai para criticar, sai para julgar, sai para olhar o defeito do outro, esquecer o seu, ver o que é que o outro não está fazendo? Então, muitas vezes a gente até sai, né? O movimento de sair, às vezes até sai, mas o problema é quando você sai, ainda sai de uma forma equivocada, né? Então, ele fala que numa perspectiva espiritual, isso faz muita diferença, porque o ato de semear, a gente já estudou, é uma metáfora bíblica para o ato de educar, para orientar, para consolar, para esclarecer, né? Conceder entendimento e compreensão. Mas ninguém vai semear sem sair dessa zona de conforto, sem se arriscar em alguma circunstância mais difícil. E sair dessa situação fácil, né, de conforto, porque semear não é uma coisa fácil, é difícil. E antes você tem que vencer sobre si mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer, antes de sair, é vencer, e para você ter essa semeadura de qualidade, né? Então, ele vai falar que o verbo sair é uma tomada de decisão, sair da posição de deitado, sentado ou estática, e se lançar a esse movimento. E é uma direção contrária ao medo, né? Que a gente tem que ter em mente que você vai sair do comodismo, da posição, né? do mais fácil, para ir para o mais difícil, né? E às vezes você se acomoda sem querer fazer essa movimentação, né? Para quebrar a inércia, né? Porque é mais fácil se ficar na zona do conforto do que se aventurar. E é Porque por aventurar isso... é aquilo, você nem sabe, você não sabe que vai acontecer, né? Mas é necessário que a gente faça essa movimentação. E aí eu fiquei pensando, porque eu assisti essa semana uma entrevista da Yasmin Madeira, ela entrevista a Deusa Nogueira. O tema da entrevista é assim, até uma trava-língua, driblando a procrastinação. É muito interessante ela falar, porque aí ela começa falando da reencarnação, da importância da nossa reencarnação. A gente fica só pensando assim, né? A doutrina espírita ensina o quê? Que a gente tem que pensar diariamente, qual que é o objetivo da nossa encarnação? Evoluir, qual que é a proposta, né? Eles falam que a gente tem que progredir. Mas aqui, aí ela fala assim, a gente está para progredir, a gente sabe, mas quanta complicação que a gente arruma nesse meio tempo. A gente que a lei de Deus é progredir, com certeza, né? E aí, se você veio, porque você tem o recurso. A gente acha que não, né? A gente acha, não, mas eu não sei, por isso que a gente vai deixando para depois, começa a reclamar, começa a deixar tudo para depois. Vai arrumando desculpas, né? E aí vai ficando isso, e essas desculpas vão gerando um peso na gente. Ela fala muito em questão de organização também, sabe? Por que você não se organiza, vai deixando as coisas para depois? Ela dá até vários exemplos. E isso vai ficando ruim em você mesmo, você vai se incomodando com isso. Porque, por exemplo, aí ela fala assim, uma pessoa ela conta uma história de um amigo dela, muito querido, que arrumou um espaço para fazer um trabalho social, com crianças, alguma coisa assim. Mas aí ele começou a fazer tanto projeto, tantos cálculos, tantos planos e projetos, que demorou tanto tempo que quando ele estava com o projeto pronto, ele não tinha mais espaço. O espaço já tinha sido usado para outra coisa. Então, a gente faz muito isso, né? Então, ela falou assim, mas qual a parte que nos compete na obra da criação? A gente fica esperando, né? Mas aí eu não tenho competência, o outro aqui é melhor para fazer. Então, é um mecanismo desculpista, né? Que nós vamos, e que também vai nos deixando tensos, que ela fala, e a gente vai também adoecer, além da gente adoecer, a gente ainda fica exigente. Aí ela até lembrou de um texto da Maria Dolores, que até você acho que já leu aqui para nós também, que agradeço o Senhor. Que aí ela fala assim, não me escute as exigências loucas,
faz-me perceber que eu alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Então, aí ela fala assim, eu achei interessante ela dizer o seguinte, a gente tem uma ideia de que o bem tem que ser bom. E isso impede que a gente desenvolva uma habilidade que é muito importante, né, na nossa encarnação, que é lidar com as sensações. Então, você acha assim, se é bem, vai ser agradável. Não, é justamente o contrário, né? Aí ela fala que a chave da desorganização é a procrastinação. Que quando você deixa para depois, o serviço acumula, né? Junta, tanto materialmente como espiritualmente. Tudo que você deixa de fazer agora, mais tarde, você vai fazer com mais dificuldade. Então, o desapego também, ela vai falar. O que faz que a gente adie as coisas? A ansiedade, a falta de autoestima, o medo, o perfeccionismo, muita insegurança, né? Dificuldade de lidar com aquilo que eu não conheço, ou então o que vai doer, porque você tem medo, né, de fazer aquilo, porque o desapego é uma experiência dolorosa, né? Só que depois que você desapega, isso que eu achei legal dela falar. Num primeiro momento é desagradável, mas depois, por exemplo, ela falou assim, tem pessoas que pegam, tá, tem que organizar um armário, aí tira tudo do lugar, e depois volta com tudo para o lugar. Aí, quer dizer, ela não desapegou de nada. O que você tem que fazer? Pegar uma gavetinha por vez, e por 15 minutos que você tira no seu dia, pega essas coisas, separa aquilo que você não quer, aquilo que você quer e aquilo que você vai jogar fora e aquilo que você vai doar. E quando você descobre alguma coisa que para você não queria, mas que alguém queria muito, e que você consegue fazer essa doação, esse momento vai ser um momento prazeroso. Mas que, a princípio, foi doloroso, porque você teve que passar por esse desafio. Mas a gente acha que não, que tem que ser sempre bom. Se é bom, é porque vai dar prazer. Não. O que é bom, primeiro tem que te incomodar, para depois vir o prazer, né? E a gente trabalha, ela fala assim, quando nós trabalhamos a gratidão, é uma grande ajuda para minimizar essa procrastinação, né? Aí, por exemplo, você tem uma casa, vou dar o exemplo da casa. Você tem uma casa e você começa a reclamar. Nossa, é muita coisa para fazer, tem que arrumar, tem que lavar, tem que passar. Mas aí, se você pensar assim, poxa, tem tantas pessoas que não têm uma casa, não têm um teto para dormir, né? E aí você percebe que o que você tem não é nem tanto por merecimento, mas por misericórdia divina, aí que você vai perceber qual que é a importância de você aproveitar isso, né? Dar valor para isso e compartilhar. Mas isso é uma coisa que demora, às vezes, várias encarnações para você fazer, né? Ela fala do apego do livro, entendeu? Por exemplo, você tem um livro. Aí você tem apego ao livro ou ao conteúdo do livro? A gente tem apego, né? Tem hora que um livro você não dá de jeito nenhum, né? E aí eu achei interessante, né? Que como você vai pensando que às vezes aquilo que parece que vai ser ruim, mas se transforma em uma coisa boa, né? Então ela fala que viver não é um peso, é uma bênção. Por mais que nos desagrade a princípio, vamos pedir aos espíritos que colaborem conosco. É bem interessante. E aí e são coisas que você pode começar minimamente, às vezes até coisas materiais, para depois você passar para as coisas espirituais, que é a questão da organização, né? Aí ele vai para o livro Paz, né? Capítulo 6, o Porque semeador saiu. normalmente, né, a gente também vincula a paz, né, como a ausência de problema, como o sossego, né? E essa leitura que é bem oportuna, né, que ela fala que, na realidade, não é bem assim, né? Tem todo um processo assim, de dor para depois se tornar prazeroso, né? Aí fala, olha, plantar o bem e estendê-lo sempre. Para isso, agir e servir são imperativos da natureza espiritual. Convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador lidará com a terra.
após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Enquanto prepara ninho as sementes, não evitará resquícios de poeira e lama, lodo e adubo nas próprias mãos. Aguardará com interesse a germinação das esperanças que lhe se consubstanciam nas plantas nascentes, e, em seguida, os cuidados se lhe redobram. Indispensável acompanhar a influência do calor e da umidade, preservar a lavoura iniciante contra a incursão de pragas invasoras, observar as alterações do tempo e garantir as condições de êxito à plantação, até que surja a colheita dos frutos. Idêntica situação no mundo ainda é de todos os cultivadores da seara do bem. Designados para o lançamento das ideias alusivas à renovação espiritual, quase sempre são impelidos a suportar o contato das grebas difíceis da incompreensão humana. Não encontram caminhos aprainados para a comunicação com os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre e frequentemente se obrigam a tolerar obstáculos e reações negativas. Servirão com devotamento às ideias novas, no entanto, a seara da verdade e da elevação somente lhe surgirá no futuro em plenitude de beleza e de luz. Assevera-nos Jesus, o Cristo de Deus, e o semeador saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar, com o esquecimento de si mesmo para a vitória do bem. Então, é isso, né? A gente entende o processo como se semear fosse uma coisa que não trouxesse dificuldade, né? Você vai ter que sujar as mãos, né? Mexer a terra. Hoje você estava lá, Não né? vai encontrar. Hoje eu não estava lá pensando exatamente nisso, porque eu nunca tive. Não sou muito chegada na realidade, não. Assim, a questão de planta, acho que não tem mão boa, entendeu? Mas é um aspecto de aprendizado, e os próprios espíritos, nessa coleção do Emmanuel, e todos esses artigos que a gente até que buscou hoje para fazer leitura, ele manda muita gente observar a natureza, porque é um exemplo de semeadura divina muito grandioso mesmo, porque tem todo um processo envolvido. Nós temos o péssimo hábito de achar que a natureza dá saltos, e não dá. Então, você quer plantar, mas você quer colher imediatamente. E, na realidade, o que as leituras falam para a gente? Porque até a semente é obra de Deus. Nós só somos um instrumento naquele momento ali, né, para fazer a coisa funcionar. Mas não tem mérito nenhum nosso, não. E o quanto que isso é trabalhoso, porque é mexer a terra, é sujar, né, fazer aquela sujeira, irrigar, você vai depender de fatores externos, né? Também da questão. Então, quando a semeadura, por exemplo, da palavra, quando você quer buscar essa paz do Cristo tão necessária, né? Aí então que você tem resistência de tudo quanto é tipo. Né? A nossa resistência, em momentos, vai ser como uma semente, né? Que vai ter que romper mesmo ali, mas a princípio ela vai ficar lá, presa no solo, no escuro. Olha todo o movimento que ela vai ter que fazer em direção à luz, né? Que é o exemplo que ele dá, né? Essa mácula, essa sujeira que a terra faz nas mãos é a hostilidade do outro na nossa sensibilidade, na nossa relação, porque você não tem garantia que, ao saber, por exemplo, ele dá exemplo, né? Você vai ligar para um amigo que você sabe que está em dificuldade, mas você não sabe como é que ele vai te receber. Se ele vai ser hostil, se ele vai ser ingrato com a sua iniciativa, porque a pessoa que está em sofrimento, ele fala, está em desespero, ela está inconsciente, está inconsequente, está irracional. Então, ela pode acontecer, né, desse contato não ser agradável. Né, de você tentar ajudar, na tentativa de ajudar, ele achar, às vezes, que você está curioso, que você está querendo dar uma lição de moral, ou está querendo
pode entender errado, né? Que não seja... Mas aí ele fala assim, mas aí, você vai desistir? Você vai abandonar? Você vai falar, não, não vou ajudar, então, porque ele não quer mesmo, então larga para lá? Você vai ficar insistindo? Não, às vezes, pelo menos, aí você pode fazer uma prece, você pode fazer uma vibração à distância, né? Porque a gente não pode ficar com melindre, né? Ficar, quando for hostilizado, né? E romper completamente, né? Pelo menos uma oração você tem que dar um jeito de fazer. Porque a gente, é que nem ele fala, né? Quando você se propõe a vivenciar uma posição de semeador, não só como expositor, né? Mas em qualquer atividade, a gente não pode escolher em qual solo que você vai semear. Você não sabe qual que vai ser a reação do solo. Às vezes é boa, às vezes ruim. Eu tinha uma jabuticabeira que nós plantamos num vaso, sabe? Ficou muitos anos dentro do vaso, sabe? Ficava aqui no jardim interno que eu tenho aqui. Aí eu tenho visto que ela estava assim, que não estava sufocada ali naquele pedacinho, né? Era um vaso muito grande, mas mesmo assim ela cresceu. A gente achando que um dia ela ia dar jabuticaba, não sei, já tem muitos anos que ela está. Aí esse ano nós resolvemos, tirei ela do vaso e coloquei ela no chão. E coloquei no lugar que passa água, fiz uma água correr no pé dela o tempo todo, sabe? Tem a caixa d'água, tem o ladrão da caixa, fiz um caninho, desviei o cano, então a água, enterrei ela bem fundo, fiz um buraco bem grandão para ela poder, a raiz dela abrir, mas ela já está com tanto broto, mas com tanto broto, mas uns brotos assim, grandes mesmo, sabe? Tudo clarinho, assim, aqueles brotos verde clarinho, sabe? Quer dizer, está agradecendo, né? Mas eu também tenho que dosar. E o rapaz falou assim, ó, a senhora também está pondo muita água, será que não vai como é que chama? Apodrecer a raiz? Então, a gente tem que ficar atento. O semeador, ele semeia e faz aquilo, e tudo isso é dentro da natureza, né? É o equilíbrio. Faz e passa, né? O Entendeu? resultado vem com o Agora, tempo. eu não sei, ela ficou Quantos anos ela ficou ali? ela Aí, de ficou repente, você percebe, porque a gente tem que observar tudo isso. Quantas vezes... Eu sou muito assim, sabe? Eu ainda assisti essa mensagem, uma fala, né, do Wagner a respeito do Chico, que ele falou que a gente tem que envolver o outro com o algodão da caridade. Eu achei essa é metáfora sublime, né? é sublime demais, porque na realidade você, como você já sabe um pouquinho mais, você quer que o outro aprenda no seu tempo, e não adianta que não vai acontecer, porque o tempo é de Deus e cada espírito, a gente não modifica o outro com imposição, né? Porque não existe isso. Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado, né, de regar, de pôr a água adequada, de fornecer a iluminação necessária, de esperar mesmo, né, com paciência, né? Agora, imagina a hora que ela dá uma florzinha, me dá uma jabuticaba. Nossa Florzinha, Senhora! quando tiver dando jabuticaba, mas nesse Não sei se eu vou estar período, encarnada ainda não, que demora, né? para encarar esse período, você vai ter que conviver assim, com um período grande de frustrações, né? De tentativas de acertos, É o que mas ele uma fala hora aqui, né? O semeador do bem é portador de uma mensagem de vanguarda que muitas vezes não pertence àquele tempo, é algo do porvir que se anuncia no presente. Pode ser que o presente seja hostil e negativo em relação à mensagem, né? Então, ele fala, né? Existe um padrão de pensamento, de mentalidade que existe no presente, né? Que não vai receber necessariamente de forma amistosa, né? Então, foi por isso que Jesus passou, né? Como as pessoas perpetuam a vida, é natural que a reação seja, muitas vezes, ainda da indiferença, né? Ou até uma reação agressiva. com certeza. A Terra, né, é um mundo de emoções, né? E às vezes você vai semear com um de um jeito, com outro de outro jeito, né? Porque cada semente ela precisa de uma certa dosagem E você tem que de ter essa cuidado, né? sensibilidade, né?
E eu gostei também quando ele chama atenção que fala, né, não fazer o bem é também fazer o mal. Então, a omissão, né, é um mal, porque quando você faz o mal, a nossa consciência se desajusta, e o que que acontece? Você fica sem paz. Então, o quanto que é importante a gente trabalhar esse sentido, né? Não se omitir, mas não é a indiferença, né? imposição, né? É o dever de ajudar dentro daquilo que é necessário, mas acreditando que você está ali só como um instrumento de ajuda mesmo, de cooperação com o outro, para que ele entenda tudo no seu próprio tempo, né? Tem uma frase do Martin Luther King que ele fala assim, ó, não há nada mais trágico nesse mundo do que saber o que é certo e não o fazer. Não posso ficar no meio de todas essas maldades sem tomar uma atitude. Né? E o André Trigueiro, né, eu assisti outro dia, bom, aquele Papo das 9 dele, né? Ele leu um trecho de um livro que é até dele também, A Força do Um, chama, André Trigueiro. Dizem que o oposto do amor não seria o ódio, mas a indiferença. Isso porque todos precisamos ser percebidos, queremos atenção, queremos carinho, amor, afeto, reconhecimento e respeito. Às vezes, um obrigado por você existir, você faz toda a diferença para mim, para a nossa coletividade, um Deus o abençoe, Deus te proteja, né? Então, até fala, né? Aí ele dá exemplo daquela parte que os hebreus usavam na época, quando eles passavam por alguém que alguma coisa que eles não gostavam, né? Que eles queriam passar indiferença, eles olhavam, né? Para o lado, né? Olhavam para um lado, cuspiam no chão e falavam raca, né? Então ele diz que a indiferença e o desprezo resvalam no ódio. E existe a indiferença que causa dor quando não enxergamos, por exemplo, um morador de rua, um faxineiro. Às vezes você entra, ele fala assim, você entra num banheiro, por exemplo, de um shopping ou de uma casa, pode ter uma pessoa limpando lá, você não tem assim, vamos dizer, vontade, não é vontade, você não se sente à vontade para dar um bom dia para ela, ou cumprimentar, ou agradecer, porque ela está fazendo diferença para você ali, né? Então, a indiferença acaba sendo uma agressão, e não é uma questão de religião, é uma questão de humanidade, né? Perceber que o outro tem alguma coisa que ele fez para você, e você tem uma atitude afetiva em relação a ele. Isso é interessante a gente pensar, né? Que essa indiferença moral é uma coisa... E aí a gente vai deixando, junto com aquele texto que eu li com aquela entrevista, porque por que você tem essa indiferença moral? Porque você não quer, porque você tem medo, ou porque você não se sente capaz de fazer aquilo, de sair para semear. Porque você acha que, vai ser legal? Não, não vai ser legal a princípio. A princípio vai ser muito difícil. A princípio vai ser até bem dolorido. E é isso que a gente às vezes não enxerga, né? Ainda vai no Fonte Viva, capítulo 60. Você tem mais alguma coisa para falar desse texto? Não, pode ser o Fonte Viva. Eu tenho outros aqui, mas vamos capítulo seguir, 64, os semeadores, né? Então, ele fala, eu não vou ler tudo, não, porque eu só peguei o que ele leu aqui. É a questão da empatia, né? É. Que ele fala aqui, né? Ele diz assim, chama semeadores, né, o capítulo. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferido a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário... E a gente acredita que o sair de si próprio, né, você tem que entender assim, que é a função beneficiar corações alheios, né? E a gente fica no egoísmo querendo nós sermos os beneficiados, né? E é uma dualidade que existe, porque a partir do momento que você sai para fazer para o outro, você também recebe, né? É o primeiro beneficiado, quando a gente tem essa atitude. Né? Não, a gente vê as pessoas que
que tem, às vezes, dificuldade, fala assim, não vou no asilo, não sei o quê, que eu fico com pena. Mas quando elas conseguem ir, como elas saem, assim, faz mais bem para ela do que para a pessoa que foi visitada, né? A gente percebe isso claramente, que eles mais doam do que recebem. E é com todo mundo, né? Às vezes, isso que a gente custa perceber, né? Aquela musiquinha, né? A alegria de servir, né? Não quer? Cante se queres ser feliz, ore, tudo mudará, ame e compreenderá a alegria de servir. Que é a bênção, né? Que a gente mais recebe do que doa. Então, ele diz assim, ó, é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, né? Por quê? Porque o lugar social, espiritual, familiar, a partir do qual nós enxergamos a vida e as pessoas, é diferente do ponto de vista do outro. Se você não sai, né, desse seu ponto de vista, você fica, eu achei interessante ele falar que você que fica encarcerado, porque você só consegue enxergar do seu ponto de vista. Se você não vai lá no outro e ver como que ele está, a vida dele, né? Então, o semeador que ele fala, verdadeiramente livre, é capaz de se movimentar, se projetar mentalmente no tempo e no espaço, se colocar nessa posição do outro e, a partir daquele olhar do outro, ver quais são as possibilidades, interpretar as circunstâncias, os acontecimentos. Aí volta, ele retorna para si mesmo, né? Com essa bagagem, com esse entendimento, e a partir disso é que ele vai estabelecer estratégias para como vai abordar o outro. Porque se você simplesmente chegar para uma pessoa e começar a falar, e é o que Jesus fazia, né? Porque quando alguém trazia um problema para Jesus, Jesus primeiro fazia uma pergunta, fazia uma comparação, fazia uma metáfora, fazia ele pegar alguma coisa que ele entendesse para depois comparar com aquela coisa, com aquele problema, com o espiritual dele, para depois vir a solução. Então, se você não se coloca, e se coloca numa posição de orgulho, ou de que você sabe mais do que ele, aí você não vai conseguir, né? Então, é a questão que você falou, né? Empatia, que você é capaz de compreender o outro, e às vezes você consegue até, que ele fala, né? Antecipar a reação que ele vai ter, e aí você pode fazer uma coisa mais inteligente, mais competente no sentido de ajudar. Aí continua, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. Né? Você sai de você, da sua cadeia interna, né? Da sua Eu prisão. achei muito interessante quando o Emmanuel usa essa expressão, Rita. Não é só uma cadeia, é uma escura cadeia. Então, o quanto que a gente está dominado assim, pela nossas treva, próprias né, que ideias, existe, né? Ideias, né? A nossa própria treva, aquilo que existe em nós de ruim e que você quer perpetuar. O Wagner, ontem, num dos trabalhos dele que ele fez, ele falando a questão de ficar aprisionado, né, que o Honório de Abreu falava, que normalmente a gente é reincidente de 80% a 90% nos erros, nas sucessivas reencarnações. Então, aquele que consegue melhorar muito, ele melhora 20%, mas a grande maioria é 20%, é 5%, 2,5%, 1%. Então, é sério, né? Porque realmente a gente fica aprisionado nas nossas próprias misérias. E esse trabalho de romper com isso é uma coisa que realmente a gente precisa ter um entendimento grande a respeito, né? E uma coisa interessante... Sair para o interesse geral, olha como que é complexo, né? E ele fala assim, E bonito, né? quando o outro reage, na realidade, ele está se expondo, ele está se mostrando. Né? Ele está mostrando as suas mazelas, mas para quê? Para que você possa ver mesmo e que você enxergue isso. O que está sentindo? Né? E aí ele continua, e na infinita extensão dele, né, desse interesse geral, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza,
revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Quer dizer, olha, quando você enxerga isso tudo, né? Quando você percebe isso, quando você faz essa excursão, né? E consegue enxergar o coração do outro, não é necessariamente aquilo que eu vivo ou aquilo que eu entendo, né? Que ele é diferente. E esse é o princípio básico do entendimento para a atividade da semeadura em qualquer campo. Então, mais ou menos é o que eu fiz com a minha jabuticabeira. Ela estava, coitada, dentro de um vaso, estava bonita, não estava feia, não, tá? Não estava amarela, estava verdinha, estava aparentemente maravilhosa, tá? E todo mundo elogiava, porque era um vaso grande de jabuticaba, mas todo ano a pessoa já deu jabuticaba, né? Deu. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu desapeguei dela, sabe? Eu tirei ela de dentro, de dentro do jardim, entendeu? Eu tirei ela de dentro e botei ela lá do lado de fora, num lugar melhor para ela, não para mim, entendeu? E aí agora ela vai, se Deus quiser, né? Não sei, ela vai, já está agradecendo, com folha, acho sim, não sei se vai vir o fruto, né? Mas a hora que ela der uma florzinha, eu vou amar, né? Vou até tirar uma foto e mandar. Quer dizer, é um desapego necessário que você tem que fazer, enxergar, né? Qual que é a dificuldade do outro, né? E aí agora que a gente sabe o que significa o verbo sair, né? No sentido de se movimentar, de se colocar a empatia no lugar do outro, a gente vai ver o segundo verbo, que é o semear, né? E o que é semear? Está lá no livro Pontos e Contos, do capítulo 22, o semeador incompleto. Quer falar? Tão bonito, né? Também essa leitura, né? Aí, ó, conta-nos que existiu um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Segue, né, gente? Semear a palavra, né? Excelente conversador. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação, contudo, estimava a colaboração alheia. Sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam um concurso fraterno, sorria contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus. Olha só como é que foi se apegando, né? Achando que estava pregando as verdades, mas, na realidade, né, ele estava absorvendo, né, aquilo que foi criado pelos homens, né? Não no patriarcado libertador de Deus. É muito sério, né? Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho, faltava-lhe a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. Então, ele achava que estava fazendo tudo, né? Porque ele tinha facilidade, era um excelente conversador, então achou que estava, né, exaltando o amor, mas quando ele percebeu que as pessoas não ligavam, ou não assistiam, ou não faziam, ele desanimou, né? Ele achou que perdeu o brilho, né? Que ele passou a falar sem entusiasmo, passou a falar pensando que as pessoas não iam fazer aquilo que ele ensinava mesmo, então que não adiantava nada, né? O que adianta, né? Você fazer um negócio se ninguém está... E aí que ele fala, ele virou uma ilha de conhecimento. Ele estudou, continuou estudando, ele continuou tendo interesse pelos ensinamentos, mas passou a semear, quer dizer, não semear, né? Só acumulou conhecimento. Acho que é um repetidor, né? Conhecia bem, é o conhecimento que a gente tem, e você vai repetindo aquilo, repetindo sem acreditar, sem sentir, né? É como um disco de vinil, né?
vai rodando ali no mesmo lugar e E não sai cobrando, disso. é a questão da expectativa, né, Nigélia, que a gente tem em relação ao outro. E aí até ele dá esse exemplo, né, que às vezes você fala assim, estou estudando miudinho, aí você quer que o seu parente, ou seu amigo, ou aquela pessoa que tem dificuldade, aí você passa, né, o vídeo para ela, achando que ela vai assistir nada, ela vai, se ela não tiver interesse, se ela não tiver no momento dela, no tempo dela, ela não vai ver. E você tem que continuar, né, de qualquer maneira, em algum momento, e você não pode perder, assim, o pique, né, de Uma estar... coisa que ele chamou a atenção é isso, né? Que a semeadora exige acreditar no mundo e nas pessoas, né? Para você semear, você tem que acreditar no mundo e nas pessoas. Faça a sua parte e segue em frente, né? Aí depois, né? Ele chega num momento, né? As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou sempre sozinho e distante. Aí veio o anjo libertador, né? Decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico. Então, chegou o momento da morte para ele, né? Porque a vida deles tinha sido só essa, né? Mesmo de pregar, né? Acreditando e desanimado, né? Porque achava que estava pregando, mas que os outros não faziam. Estranho agora, durante muitos anos, mantinha-se apagada a lâmpada de seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. Aí eu fiquei pensando nisso, né, gente? Olha, o Tilula que falava, né? Eu gostava muito de ver ele falando essa expressão. Acendei vossa luz antes de atravessar a grande sombra, né? Aí eu fiquei me perguntando assim, se eu fosse chamado hoje, será que eu teria luz para até identificar os caminhos novos, né? Ou para ser visto pelos mentores? Será que eu conseguiria isso, né? Porque a gente sabe que a grande maioria sai da Terra e não consegue, né? A ajuda está ali, os espíritos amigos estão ali prontos a te auxiliar, mas você não tem a luz própria para conseguir ter esse discernimento, né? De saber que eles estão ali para te ajudar. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Aí tá, em algum momento ele lembrou que tinha que orar, né? Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos pelumbrosos. Sentindo agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Eu gosto muito da postura de Jesus, que é uma coisa que a gente não aprende com ele, né? Silêncio. 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 Falar, esperar a hora certa, né? É. Aí, né, depois de... Jesus pergunta para ele, né? Que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu. Ele ficou revoltado, né? Porque, tipo assim, eu fiz de tudo e você não sabe, está aí me perguntando o que eu fiz? Senhor, minha tarefa foi semelhante a daquele semeador de tua parábola. Gastei dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem-sucedido no ministério. As sementes que espargi, a mancheia, sempre caíram em terra safra. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez, sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-o aos quatro cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Aqui duas situações também, né? Que estava esperando, eu fiz tudo, né? E a gente fica esperando a retribuição, né? Mas o Haroldo, aqui nesse último estudo do Êxodo, ele fala uma coisa interessante, que é a nossa religiosidade, o nosso vínculo com Deus é aferido em nossa relação com o próximo.
Então, e que Deus não precisa de adoradores. Deus não faz não precisa da gente para nada, ele não precisa, ele não tem pressa. Então, a adoração tem um sentido mais profundo, porque você se transforma naquilo que você ama. Então, é igual uma criança adora o pai, e ela imita o pai. Assim nós somos em relação a Deus. Então, tudo que a gente puder fazer em termos de imitação, né, quando o Espírito ama a Deus sobre todas as coisas, é que ele vai se transformar num ser divino. É esse que é o nosso objetivo dentro da evolução, você cada vez se aproximar mais de Deus. Mas como? Através de quê? Né? Então, aí lá no livro Evolução em Dois Mundos, eles falam das inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, né? Por quê? Porque amam tanto a Deus que se divinizaram. Então, essa adoração, ela vai fazer parte de um conjunto de luzes, de amor, não é? Que você vai, ao longo do tempo, quanto mais você ama e mais você interage de forma positiva com o seu próximo, é através dessa relação com o próximo que nós vamos ser aferidos depois, né? E, quer dizer, Deus sempre existiu, os espíritos, quando a gente foi criado, os espíritos superiores, os cristos já estavam em comunhão com Deus, né? Então, aí ele fala assim, a existência de Deus não se abala porque alguém adora ou não a Deus, mas a estabilidade da pessoa na sua relação consigo mesmo e com os outros depende dessa relação com Deus, porque é ela que é o alicerce. Então, toda a sua relação com Deus tem a ver com a sua relação com o próximo, né? Tanto é que Jesus fala, né? Antes de você ir lá dar a sua oferta, vai lá e reconcilia com o teu próximo, Reconcilia-te. né? Porque o Haroldo está trabalhando o verbo não, o mandamento não roubarás, né? Só que não, a gente não pensa só em roubar em coisas materiais, mas é roubar espiritualmente, né? E aí ele até fala o seguinte, ele conta uma história de uma senhora que queria tomar passe com o Chico, mas não conseguiu, por causa da fila, tinha muita gente na fila. Aí um dia, quando ela encontrou o Chico, ela pegou e deu um tapa no Chico. Aí, e obrigou o Chico, Chico, vem aqui, agora você vem me dar um passe, entra nessa cabine e me dá um passe, e deu um tapa no rosto dele. E aí o Chico ficou desequilibrado, né, e falou, meu Deus, agora como é que eu vou, mano, como é que eu vou dar um passe nela nessa situação, né? Ela praticamente roubou, né, o passe dele. E aí quando ele pergunta para o Emmanuel, ele pensa, mas eu não tenho razão de não dar o passe nela agora? Aí o Emmanuel fala, sim, ele diz o seguinte, que ele tinha razão, mas ela tinha necessidade. Então, que ele tinha que doar o passe. Agora, ele teria doado um passe muito melhor se ela tivesse pedido com mais educação, né? Com mais coisa, né? Então, ele doou como? Na renúncia e no sacrifício. E aí, o Haroldo ainda faz uma reflexão importante. Quantas pessoas estão renunciando ao seu favor? Quantas pessoas estão se sacrificando para manter a sua vida mais equilibrada? Ou seja, quanto você pesa na relação com o outro? Que peso você tem numa relação? Aí eles falaram, por exemplo, na mãe. Quanto você pesou para sua mãe? Aí o espírito, quanto mais evoluído, quanto mais divinizado, mais leve ele fica dentro de uma relação. Porque às vezes você pesa dentro de uma relação. Quanto sacrifício você está impondo ao outro para se manter, para que você o mantenha em equilíbrio ou ele te mantenha em equilíbrio. Né? Aí ele dá o valor da reciprocidade. E aí ele dá o exemplo de uma nuvem de gafanhotos e uma nuvem de abelhas. As abelhas vão nas flores, sugam o néctar, e em troco, que é em regime de reciprocidade, elas polinizam e ajudam a flor a se reproduzir. Mas uma nuvem de gafanhoto, ela vem, só usufrui, e depois que ela passa, não fica nada. Né? São predadores, só recebem. E é da natureza deles, né? Também você tem que entender isso. E ele dá um outro exemplo também, que o sábio de Israel cantava uma parábola. Qual a diferença entre o mar da Galiléia e o mar morto? O mar da Galiléia recebe as águas das geleiras das montanhas ao redor e entrega para o rio Jordão. E o mar morto? Só recebe.
Então fica a reflexão, né? Você é um mar morto ou um mar da Galileia? Né? Bonito, né? Você é um gafanhoto ou você é uma abelha? Né? Mas aí você fala, mas então, né? Vem aquela questão do depois, deixar para depois, mas eu não posso dar nada mesmo. Aí não é questão de quantidade, mas de qualidade, né? Porque o óvulo da viúva foi muito mais valoroso e foi muito pouco, né? A questão não de tamanho, mas de generosidade. Então, se você está vivenciando esses ensinamentos, se você está aprendendo e está recebendo, o que é que você pode doar? O que é que você pode semear? Né? E às vezes é só um ato de reconhecimento, um ato de gratidão, ajudar com uma palavra, com um incentivo, com uma prece, oferecendo uma coisa mínima, né? Só que em vez da gente sair para semear, a gente sai para julgar, para condenar. É essa questão que é perigosa, né? Então a gente tem que estar sempre pensando com o que nós estamos devolvendo. Nós estamos recebendo tanto, e mais por misericórdia do que por merecimento, e o que nós estamos dando em troca? Né? Aí termina a história, né, que acho que paramos no meio, né? Uma pessoa não vai entender nada do que aconteceu. Então ele continua falando com ele, né? Se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes, porque os principais sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação diversa do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizestes em favor dos corações que convertestes em terra de tua semeadura? Esperavas acaso que o lodo, lodacento, te procurasse as mãos para ser drenado? Que as pedras te rogassem remoção? Que os carracais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante nova pausa que se fizera, o crente desapontado objetou: contudo, tua palavra não se refere aos nossos deveres para consolo. E a resposta de Jesus: tomou Jesus complacente. Estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei a vinho do mundo, a charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino do céu será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? O ex-instrutor silenciou em pranto convulsivo. Muito bonita, né? É o semeador incompleto. É isso ainda que a gente ainda é, né? Esquecendo. É a cobrança, né? A gente mais cobra do que... No livro Ceifa de Luz, ele fala assim, no finalzinho do capítulo também, ante o divino semeador, ele fala: crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que fostes trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegará sobre a generosa proteção do celeste pomicultor a frutificação da verdadeira felicidade. Então, quando ele fala assim, no silêncio do trabalho incessante no bem, é isso que a gente tem que fazer, né? Fazer a nossa parte em silêncio e acreditar que tudo mais pertence a Deus. Verdade. Os desafios aí que a gente tem. Insistir com ternura, com carinho. Se o outro não quer, você ora por ele. Envolve no algodão da caridade, adorei essa expressão. Ai. Mas a gente não usa algodão, não. A gente usa... Gente, e hoje, né, a gente não tem que ficar falando de experiências
pessoais, mas hoje eu me emocionei muito com essa questão da semeadura. Primeiro, que os nossos desafios existenciais, né, os nossos obstáculos têm sido grandes, né? E a gente sabe com a doutrina espírita que cada vez eles serão maiores, no sentido realmente que a gente precisa trabalhar a nossa evolução espiritual num planeta de prova e expiação. Então, a gente está tendo essa possibilidade, né, de fazer os resgates. E aí eu estava lá no asilo fazendo com a dona Priscila, né, replantando os vasinhos, e pediu o Sebastião para ajudar. Gente, ele foi assim, com tanta boa vontade. Então, assim, sabe quando você sente que as mãos da pessoa estão liberando fluido ali naquela atividade? Aí, mais importante do que isso, que aí o índio viu e falou assim, deixa eu ajudar. E ele começou a revolver a terra ali, sabe, com aquela vontade, e aí acabou a terra, a gente não teve como continuar, né? Aí ele virou e falou assim para mim, nós vamos continuar depois a fazer? Então, olha como é que essa coisa de sair de si mesmo, né? O quanto que eles também têm essa necessidade de fazer, né? E eu fiquei muito emocionada com ele. Útil ali também, né? E dar um sentido à vida, né? Aí ele ainda falou assim, mas vai ficar muito bonito, sabe? Então, assim, eu vi claramente o semeador fazendo a sua parte, que aí sujou a terra. Depois ele foi pegar a mangueira no chão com muita dificuldade de agachar. Você via que desprendeu um esforço imenso ao fazer aquilo, né? E depois falou, acreditar no resultado. Olha, eu falei, foi uma compensação muito grande, porque você acha que você não está fazendo nada, e o quanto que foi importante ali aquele momento para eles, né? E a gente perceber que esse trecho da Evolução em Dois Mundos, eu até copiei aqui, vou ler, porque fala da cocriação em plano maior. Porque a gente é colaborador, sempre tem essa oportunidade, a gente não vê às vezes, porque somos espíritos inferiores, né? Então, chama Fluido Cósmico, é o capítulo 1. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios de todo misterioso, misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam, se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Olha que bonito. Então, muito tudo bonito, isso, né? Você faz parte disso. Então, o que você fez hoje não foi diferente disso. Só que a gente não tem essa consciência. Os espíritos superiores, eles têm essa consciência de cocriação mais clara para eles, que são capazes de construir, né? Jesus dizia, né, podeis fazer tudo que eu posso ou mais. Então a gente tem que ter, só que a gente tem que ter um pouco mais de autoestima, um pouco mais de atenção, um pouco mais de vigilância no sentido e de determinação mesmo, né? De realmente sair. E não ter esse medo que a gente tem de fazer aquilo, porque vai desagradar alguém, ou vai desagradar a própria pessoa que você está ajudando. Como é difícil, né? Às vezes até para ajudar é difícil.
Aí você fala assim, ajudar os outros é muito difícil, a pessoa não aceita, a pessoa não sei o que lá. E esse sentimento é o sentimento justamente que a gente não devia ter. Mas a gente acaba desistindo, às vezes, até de uma pessoa por conta disso, né? Tá a nossa hora, né? Tá. Eu tinha mais uma história aqui, mas eu vou deixar no Eu tenho também outras, mas a gente se perde um pouquinho. Vou terminar com... Eu só vou deixar a dica do Vozes do Grande Além, Nas Malhas da Lei. É uma história parecida com essa que ele contou, só que só que é o contrário. Ele vai passar por tudo que ele fez, ele vai passar depois. Tudo que ele fez, tudo que ele semeou de ruim, vamos dizer assim, né? Que ele fez de errado, ele volta numa outra encarnação e recebe aquilo de volta. É muito interessante, eu vou colocar na descrição. Chama Nas Malhas da Lei. Eu vou terminar com Casimiro Cunha também, né? Uma poesia muito bonita também, que é a Carta aos Discípulos, que é a nossa proposta, né, gente? Da gente sair dessa posição comodista, né? E trabalhar mais. É o desafio de todos nós, é um convite que a gente faz nesse final de estudo. Se és discípulo sincero do Evangelho de Jesus, não deponhas no caminho o peso da própria cruz. Vai com fé pelo caminho, leva a charrua na mão, trabalha guardando Cristo no fundo do coração. Desconfia da lisonja, esquece o que te ofender, coloca acima dos homens o que te cumpre fazer. Ser modesto, há sempre últimos, que no céu serão primeiros. Conta sempre com Jesus acima dos companheiros. Um amigo terrestre pode ir com tua alma por vir, mas ainda é homem do mundo, sempre disposto a cair. Recebe com precaução quem te vem agradecer. Por muita coisa que faças, não fazes mais que o dever. A palavra sem os atos é um cofre sonoro e oco. Evita o que fala muito e edifica muito pouco. Ser desprendido da posse, mas conserva os bens da luz. O discípulo conhece que ele próprio é de Jesus. Nunca sirvas às discórdias, ao despeito, à confusão. Deve ser, por onde passes, ensino e consolação. Sabendo que nada vales, sem o amparo do Senhor, conquistarás no futuro o seu reinado de amor. Muita paz, muita harmonia para todos nós e que Jesus continue, né, presente em nossos corações aos dias e horas. Isso mesmo. Então, até semana que vem, se Deus quiser, com mais um estudo do Evangelho. Possamos estar juntos novamente. Vamos em paz. Até a próxima. Que assim seja. Okay.